Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Juarez Neto, estou mais uma vez na área para resolver algumas questões aí da banca IDECAM. Então, você que não é inscrito no canal, faça sua inscrição, dê o like nesse vídeo e compartilhe aí com seus colegas, beleza? Então vamos com tudo agora para essa nossa aula. Pessoal, agora vamos resolver nossa primeira questão. Olha aqui o enunciado. João possui uma semana muito intensa, com aulas pela manhã e pela tarde. Porém, as aulas que João mais gosta, matemática, futebol e inglês, né, são essas três aulas, ocupam somente 1/3 do total de aulas semanais. Além dessas três disciplinas, João tem ainda 20 aulas durante a semana. Portanto, pode-se concluir que a quantidade de aulas de matemática, futebol e inglês é igual a... Olha aí, pessoal, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que a quantidade de aulas que ele tem no total, a quantidade de aulas é igual a x, certo? E a questão diz o seguinte, a questão diz que as aulas de matemática, futebol e inglês ocupam 1/3 do total de aulas. Então, matemática mais futebol mais inglês, isso daqui ocupa o quê? 1/3, né? 1/3 do total de aulas. Total de aulas é igual a x, que eu chamei aqui em cima, né? Beleza. E ele diz que além dessas três disciplinas, João tem ainda 20 aulas, né? 20 aulas durante a semana. Então, pessoal, né? Além disso, ele tem 20 aulas, né? 20 aulas, fora o quê? Fora matemática, futebol e inglês. Então, quantas aulas o João tem? O João tem as aulas de matemática, mais futebol, mais inglês. Além disso, ele tem quais aulas? Ele tem as outras 20 aulas, não é verdade? Beleza. Se eu somar isso aqui tudo, vai dar ou não vai dar o total de aulas que o João tem? Vai dar o total de aulas que o João tem, né? Total de aulas, eu sei que é x, porque eu chamei aqui no início da questão. Beleza, mas quanto são as aulas de matemática, futebol e inglês? A questão diz que é 1/3 de x, né? Eu anotei aqui. Então, a mesma coisa que x sobre 3. Perfeito. Mais 20, né? Mais 20 igual a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o x sobre 3 para o outro membro. Então, vai ficar 20 igual a x. X sobre 3 passa para o outro membro. Troca o sinal, fica negativo. E aí eu vou fazer essa continha aí, ó. 20 é igual a x menos x sobre 3. Pessoal, aqui é como se tivesse 1, né? Ó. Então, tirando um MMC dá 3. E aí, quando eu faço isso, lembrando, ó, divide e depois multiplica. Beleza? Matemáticazinha básica aqui nessa parte. Então, 3 dividido por 1 aqui dá 3. 3 vezes x dá 3x. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x dá x. Perfeito. Então, como é que vai ficar isso aí? Ó? Continuando aqui no canto, vai ficar com 20 igual a quanto? 3x menos x dá 2x. Perfeito. E embaixo eu tenho 3. Se eu trouxer o 3 multiplicando, vai ficar como? 20 vezes 3 igual a 2x. Né? 20 vezes 3 dá 60, ok? Igual a 2x. Agora traz o 2 dividindo. Aí vai ficar 60 dividido por 2 igual a x. Logo, qual é o valor de x? 60 por 2 é 30, né? Então, x é igual a 30. Então, eu acabei de descobrir aqui, pessoal, total de aulas que é igual a x, né? Ó, essa conta aqui dá para fazer rapidinho, quando você está com mais prática, tudo, fazendo muitas questões, você não precisa demorar tanto assim, certo? Aí você vai aqui marcar 30, será? Não, muito cuidado, porque a questão aqui tem o item C igual a 30 para você marcar, né? Porque você faz as contas, encontrou o valor e já marca logo. Mas preste atenção no que a questão está perguntando. Ele quer saber a quantidade de quê? Ó? A quantidade de aulas de matemática, futebol e inglês, né? Ó, matemática, futebol e inglês está bem aqui, ó. Eu disse que é 1/3 de x. É exatamente esse valor aqui, ó. 1/3 de x. Então, o que eu quero, a minha resposta é o quê? É exatamente 1/3 de x. Mas quanto é x? Acabei de descobrir que o x é 30. 30 dividido por 3 dá exatamente 10. Então, essa aqui, pessoal, é a minha verdadeira resposta, né? Então, cuidado, questãozinha tranquila, mas cuidado para não cair nessa pegadinha e marcar 30, beleza? Então, vamos agora para a nossa questão de número 2. Pessoal, agora vamos resolver nossa segunda questão. Olha o enunciado. Em uma sessão de teatro, 1/5 do público era formado por adolescentes, 3/10 do público por idosos e o público restante por adultos. Sabendo que a diferença entre o número de adultos na sessão e o número de adolescentes é igual a 30, qual o número de idosos presentes na sessão de teatro? Olha aí, pessoal, eu vou dizer que o total de pessoas, né, nesse teatro, né, total de pessoas aí, é igual a x. Ok,
A quantidade de adolescentes, ele diz na questão, ele diz que é quanto? 1/5 do público, ou seja, 1/5 do público total. O público total eu chamei de X. Isso aqui é a mesma coisa que X sobre 5. Perfeito. E a quantidade de idosos? A quantidade de idosos, ele diz bem aqui, ó, 3/10 do público é formado por idosos, né? Então, 3/10 de quem? 3/10 do público. O público é X. Isso aqui é a mesma coisa que 3x sobre 10. Ok. E o restante disso é formado por quem? Por adultos, né? Adultos. Eu não sei quem é esse restante ainda. Mas vamos pensar aqui, pessoal. Eu vou deixar a quantidade de adolescentes e idosos com o mesmo denominador para ficar mais rápido, certo? Vou multiplicar o x por 2 e o 5 por 2, né? Porque eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. Então vai ficar como? 2x sobre 10, né? 5 vezes 2 dá 10. Ok. E então, pessoal, quanto que dá a quantidade de adolescentes mais a quantidade de idosos? Né? Vamos lá. Adolescentes é 2x sobre 10. Idosos é igual a 3x sobre 10. Legal. Então isso aqui dá quanto? Isso aqui dá exatamente 5x sobre 10. Então, pessoal, só idosos, né, e adolescentes eu tenho 5x sobre 10. Então, do total de 10, eu peguei quanto? 5x. Qual que falta, né? Qual o restante para complementar essas 10 partes? Se eu tenho 5x, 5x será exatamente a metade. A outra metade vai ser mais 5x, né? Então, ó, vamos pensar da seguinte maneira aqui, ó. Vamos supor que no lugar desse 3x aqui, né, ó, eu tivesse, por exemplo, um 2x. Ok. Então eu teria como aqui, ó? Eu teria exatamente 4x sobre 10. Quem seria o complementar aqui para fazer as 10 partes? Seria exatamente 6x sobre 10, né? Porque seria exatamente a parte complementar aqui do 10, que é o restante, né? Então, na questão, quantidade de idosos é quanto, pessoal? Quantidade de idosos é 3x sobre 10. Então, complementar aqui vai dar exatamente 5x sobre 10. Perfeito. Então, para complementar, também é 5x sobre 10, né? Que é o restante, que é a quantidade de adultos. Beleza. Então, feito isso, né? Ó, feito isso daqui, agora eu posso ir para o restante da questão. Ele diz o seguinte: sabendo que a diferença entre o número de adultos na seção e o número de adolescentes é igual a 30, né? Então vamos interpretar essa informação. A quantidade de adultos menos adolescentes, isso daqui é igual a 30, né? Ele diz aí na questão. Quanto é a quantidade de adultos? Acabei de descobrir que é 5x sobre 10, né? Ó, 5x sobre 10. E de adolescentes? Adolescentes é 2x sobre 10. Legal. Isso aqui dá 30. A questão diz isso. 5x menos 2x dá exatamente 3x. 3x sobre 10 igual a 30. Né? Passo o 10 multiplicando e o 3 dividindo. Então, x vai dar exatamente quanto? 30, né? Vezes o 10 dividido por 3. E aí simplifica esse cara aqui, né? Ó, de cabeça você consegue fazer. 30 dividido por 3 dá 10. Né? Isso aqui dá 10. Vezes esse outro 10. Então, meu x é igual a 100. Né? Ó, x aí é igual a 100. Perfeito. Mas não é x que ele quer. Ele não quer o total de pessoas. Ele quer o quê? Na questão, ele pergunta qual o número de idosos presentes na sessão de teatro. O número de idosos, pessoal, acabei de montar aqui, ó, que é 3x sobre 10. 3 vezes o x, exatamente, sobre 10. O x eu acabei de descobrir que é 100. Então, a quantidade de idosos vai ser quem? 3 vezes 100. Tudo isso dividido por 10. Corta esse zero com esse zero. Aí sobra só 3 vezes 10, que dá exatamente 30. 30 idosos eu tenho aí na sessão de teatro. Né, ó, gabarito dessa questão, letra E. Beleza, pessoal? Vamos agora para a nossa questão de número 3. Pessoal, agora vamos resolver nossa terceira questão. Olha aqui o enunciado. A razão entre o número e seu antecessor é 1,02. A soma dos algarismos do produto desses dois números é igual a... Olha aí, pessoal, a questão com enunciado bem curto, né? E ele fala aqui de razão. Razão é a divisão entre dois números, né? Então, eu vou pegar aqui e dividir um número pelo outro, né? Que é um número dividido pelo seu antecessor. E ele diz que é 1,02. 1,02. Aí a gente para, olha para a equação. É só isso que ele diz na questão. Então, eu tenho que descobrir quem são esses números. Mas você olha, você tem uma equação para descobrir duas variáveis aqui, o x e o y. Poxa, não dá para sair daí não. Porque só tem uma equação para saber quem são esses dois caras aqui. Então, não dá para descobrir exatamente quem são esses caras não.
Então, não vou por esse caminho, né? Ó, cuidado. Faça o seguinte. Ele diz que é um número, né? A razão entre um número, beleza, eu vou chamar de x, e o seu antecessor. Pessoal, ó, o 10. Quem é o antecessor de 10? É o 9. O 23. Quem é o antecessor de 23? É o 22. É sempre o quê? 1 a menos, né? O antecessor vai ser 1 a menos, uma unidade, né? A menos. Beleza. Então, quem é o antecessor de x? Você concorda que é x menos 1? É exatamente x menos 1, antecessor. E ele diz que essa razão entre esses dois números é igual a 1,02. Perfeito. Agora, preste atenção nessa equação. Eu tenho uma equação e só tenho a variável o quê? Só tenho a variável x. Beleza? Então, agora dá para eu descobrir qual é o valor de x. Passa esse x menos 1 multiplicando. Então, vai ficar como x igual a 1,02 vezes x menos 1. Né? Então, o teu x vai ficar igual a quanto? 1,02 vezes esse x dá 1,02x. E 1,02 vezes menos 1 dá menos 1,02. Legal. Agora você traz um menos 1,02 para o primeiro membro. Aí ele vai trocar o sinal, ele vai ficar positivo, 1,02. E esse teu x vem para o segundo membro. Né? Esse cara aqui ficou no mesmo canto, então fica 1,02x menos x. Né? E aí fica como, pessoal? 1,02 igual a quanto? 1,02x menos x dá exatamente 0,02x, né? Porque esse x aqui, ó, é a mesma coisa que 1x, né? Ó, é 1x. Então eu tenho o quê? 1,02x menos 1x. É só fazer 1,02 menos 1. 1 é a mesma coisa que 1,00, certo? Então, continha aqui, ó, você faz rapidinho. 2 menos 0 dá 0, 0 menos 0, desce a vírgula e 1 menos 1 dá 0, né? 0,02. Perfeito. Fiz aqui rapidinho, né? Caso tenha ficado alguma dúvida. E aí você traz esse 0,02 dividindo. Então vai ficar como 1,02 dividido por 0,02 igual a x. Beleza. Então esse teu x aqui, pessoal, ele vai ficar igual a quanto? Ele vai ficar igual a 1,02 dividido por 0,02. Geralmente, divisão com vírgula é chato, né? Então vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa vírgula de cima aqui, ó, e andar 2 casas para a direita, né? Ó. Se eu andar 2 casas para a direita no número de cima, ele vai ficar como? 102, não fica? Ó, porque a vírgula estava aqui, aí veio 2 casas, beleza? Mas se eu faço isso no número de cima, eu tenho que fazer no número de baixo também. Então a vírgula que está aqui, ó, 2 casas. Então vai sobrar somente o 2, né? O 0 à esquerda, depois lá ele não vai ter mais valor. Então vai ficar como? X igual a 102 dividido por 2, que dá exatamente quanto, pessoal? Dá exatamente 51. Então meu x é exatamente 51. Essa é a resposta de x. E quem é o seu antecessor? Ora, o antecessor x menos 1, né? Ó, vai ser exatamente o 50. Ok. Beleza, professor. Achei aí o meu número x e achei o meu antecessor, que é o 50. O que é que ele quer na questão? Ele quer quem? A soma dos algarismos do produto desses dois números. Então, além disso, eu tenho que multiplicar, né? Que o produto é a multiplicação. Multiplica esses dois números. Vamos lá, 51 vezes 50. Vai ficar como? Tem um 0 aqui, você pode repetir. E aí 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 5 dá exatamente 25. Então, dá quanto? 2.550, né? Então, dá 2.550. O professor não tem 2.550 na resposta. Isso porque ele quer quem? A soma dos algarismos do produto desses números. Então, ele quer a soma dos algarismos aqui, ó, desse número. Que é quanto? 2 mais 5 mais 5 mais 0, né? Ó. Dá exatamente quanto? 2 mais 5 dá 7. 7 mais 5 dá exatamente 12, né? Ó. 12 aí é minha resposta. O 0 é neutro, né? Então, gabarito da questão aqui, ó, letra D. Questãozinha legal, né, pessoal? Então, atente, né? Esse fato de quando você montou só uma equação e tem duas variáveis, não é porque a saída não é por aí. Como ele falou de antecessor, usava esse fato, né, de chamar um número de x e o outro de x menos 1. Se fosse sucessor, chamaria de x mais 1, certo, pessoal? Então, agora vamos para a nossa questão de número 4. Pessoal, agora vamos resolver nossa quarta questão. Olha o enunciado. Humberto comprou 3 latas de tinta para pintar as portas e janelas de seu apartamento. Para pintar cada porta, são necessários
2/3 de uma lata de tinta. E para cada janela, 1/4 da lata. Considere que no apartamento de Humberto há 2 portas e 3 janelas. E que cada lata possui 6 litros de tinta. A quantidade de tinta que irá sobrar depois de pintar todas as portas e janelas será D. Olha aí, pessoal, uma questão com muitas informações, né? Onde eu tenho que interpretar cada um e ir montando minhas equações, certo? Então, muito cuidado aí na hora. Então, ele diz o seguinte: para pintar cada porta, ele precisa de 2/3 de uma lata de tinta, né? Então, pessoal, a porta, ele precisa do quê? De 2/3 de uma lata de tinta, né? 2/3 de L. E para pintar cada janela, ele precisa de quanto? De 1/4 da lata, né? 1/4 da lata. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2L sobre 3. Isso aqui é a mesma coisa que L sobre 4. Beleza. Já interpretei essas duas informações. Agora vamos para a próxima. Considere que no apartamento de Humberto há 2 portas e 3 janelas. Então, lá no apartamento, ele tem 2 portas mais 3 janelas, né? Mais 3 janelas. Ok. Então, vamos ver quantas latas ele vai precisar para pintar o apartamento dele, né? Para pintar, se ele tem 2 portas e 3 janelas. Para cada porta, ó, 2 vezes, para cada porta ele precisa de quantas latas? 2L sobre 3. Então, para cada porta ele vai gastar exatamente 2L sobre 3. E para cada janela, pessoal, ele vai gastar quanto? L sobre 4, né? L sobre 4. Isso aqui é o que ele vai precisar para pintar todo o apartamento dele, né? Porque ele tem 2 portas e 3 janelas. Então, vamos tirar o MMC de 4 e 3, né? O MMC de 4 e 3 vai dar exatamente, ó, relembrando aqui, ó, rapidinho, né? Ó, como que eu faço isso? Por 2 na 2, 3, por 2 na 1, 3, por 3, 1 e 1, né? Ó. Aí você multiplica isso aqui tudo, dá exatamente 12, né? Ó. Só para lembrar isso aqui rapidinho, né? Então, MMC dá 12, e aí eu divido, né, ó, lembrando, já fiz isso na aula de hoje, e depois eu multiplico, né, ó, 12 dividido por 3 dá exatamente 4, né, ó, 4. E aqui eu tenho 2 vezes 2 que dá 4, né, ó, então vai ficar 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 4 dá exatamente 16L, ok. 12 dividido por 4 dá quanto? 3, né, 3 vezes 3 dá 9, então dá 16 mais 9. 16L mais 9L. Então isso aqui dá quanto, pessoal? Dá exatamente 16 mais 9 dá 25, né? 25L sobre 12. O que é esse 25L sobre 12? 25L sobre 12 é exatamente a quantidade de tinta, né? Que ele vai precisar para pintar aí o apartamento dele, né? Beleza. Mas ainda não acabei a questão. Porque ele diz o quê, ó? Cada lata possui 6 litros de tinta, né? Ele diz bem aqui, ó, cada lata possui 6 litros de tinta. Beleza, se cada lata possui 6 litros de tinta, então vou dizer aqui que uma lata possui o quê? 6 litros de tinta, né? Ó, 6 litros, beleza. E ele precisa de quanto? De 25 latas sobre 12, né? Ó, foi o que eu calculei. Então ele vai gastar quantos litros aí, ó, para pintar o apartamento dele, né? Fazendo uma regra de 3 simples, né? Ó, x vezes 1 dá x. Isso aqui vezes 6 vai dar quanto? 25 sobre 12 vezes 6. Né? Ó, 6 aqui dá para simplificar com 12, que dá exatamente 2, né? Ó, então a resposta é 25 dividido por 2. X é igual a 25 dividido por 2, né? X é igual a 12,5 litros, né? Ó, ele gasta isso daqui para pintar o apartamento dele. Aí você olha, vixe, errei, não tem 12,5 litros. Não, porque ele quer o quê? Ele quer a quantidade de tinta que irá sobrar. Olha a palavra, sobrar, né? Ó, sobrar, beleza? Então, pessoal, veja que no apartamento, aqui no início, ele diz que Humberto tinha 3 latas, né? Ó, 3 latas. Se cada lata tinha 6 litros, né, ó, cada lata tinha 6 litros, 3 latas, ele vai ter quantos litros? Ele vai ter exatamente 18 litros de tinta. Ora, se ele tinha 18, utilizou 12,5 para pintar o apartamento, então é fácil essa conta aqui para eu descobrir quanto que sobrou. 18, né, menos 12,5, né, ó. Então, coloca a vírgula aqui nele. 0 menos 5 no pode, pede emprestado, fica 7, e fica 10. 10 menos 5 dá exatamente 5, desce a vírgula.
7 menos 2 dá 5. 1 menos 1 dá 0. Então a resposta, ó, 5,5 litros, né? Questão bem interessante, com muita conta, né? E eu tenho que interpretar passo a passo para não correr risco aí de errar essa questão, né? Gabarito da questão, letra C, né? 5,5 litros. Beleza? Agora vamos para a nossa questão de número 5. Pessoal, agora vamos resolver a questão de número 5. Olha o enunciado. A razão entre o número de janela e de portas de uma casa é igual a 3/4. Quantas portas há nessa casa se ao todo são 2 portas a mais que janelas? Olha aí, pessoal. Questãozinha com enunciado curto também, né? Então fácil de interpretar. Ele diz o seguinte. A razão, né? Razão e divisão entre o número de janelas e portas. Então janelas vou chamar de J e portas de P, né? A razão entre esses dois números aqui vai dar igual a quanto? Ele diz que é igual a 3/4. Beleza, isso aqui é igual a 3/4. Além do mais, ele diz, né, ó, nessa outra parte, que são 2 portas a mais do que janela, né? Então ele tem 2 portas a mais do que janela. Então quanto é a quantidade de portas? Ela é 2 a mais, né? 2 a mais do que a quantidade de janelas. Beleza. Interpretei minhas duas informações, agora vamos trabalhar com as equações. Né, ó. Aqui, pessoal, né, esse J eu vou isolar ele, então eu vou passar o P dividindo, né? Eu vou passar aqui o P dividindo. Então o J vai ser igual a quanto? 3 vezes o P, né? Tudo isso aqui dividido por 4. Beleza. Então quanto é J? É igual a 3 vezes o P. Ora, mais o P é 2 mais J. 2 mais J. Tudo isso aqui sobre 4. Beleza. Então quanto que é J? Faz aqui a distributiva, ó, com 2 e com J, que dá 6 mais 3J, dividido por 4. Passa esse 4 aqui multiplicando, aí vai ficar 4J igual a 6 mais 3J. Beleza. Né? Continhas tranquilas, passa o 3J para o primeiro membro, vai ficar 4J menos 3J igual a 6. E aí aqui 4 menos 3 dá 1. 1 quê? 1J é igual a 6. Beleza. Então tenho 6 janelas, né? 6 janelas. Né? Ele quer saber quantas portas há nessa casa, né? Ó, bem aqui, ó, quantas portas há nessa casa. Então ele não quer saber a quantidade de janela, quer saber a quantidade de portas, né? Então se tivesse 6 aqui nas alternativas, cuidado para não marcar, né? Veja que a banca, né, ela tenta confundir a gente dessa forma, né? A gente descobre um valor e aí se tiver em algum dos itens lá, a gente é induzido a marcar. Mas a gente pergunta o que a questão está querendo saber. Então a quantidade de portas é igual a 2 mais J, né? 2 mais J. Então a quantidade de portas é igual a 2, a J que eu descobri é 6, né? A quantidade de portas é 2 mais 6, que é exatamente 8, né? A gabarito da questão aqui, ó, letra A. Né, pessoal? Então começamos aqui agora uma sequência de questões aí da banca IDECAN. Podem fazer seus pedidos aí de assuntos, né? Eu vou tentar resolver as listas aqui por assuntos, como eu peguei essa primeira aqui de razões, proporções. E aí podem sugerir aí nos comentários, não esqueça de dar um like e de compartilhar o vídeo aí com seus colegas, né? Se não for inscrito no canal, também faça a sua inscrição, beleza? Então um abraço, fique com Deus e até a próxima.